Olá! Sabe, no meio cristão, sempre rola aquela dúvida. Quem é que define quem é irmão na fé? É a igreja, com todas as suas regras, ou é a fé que a pessoa tem no coração? Pois é, hoje a gente vai entrar de cabeça num debate que discute exatamente isso. A gente vai ver essa tensão entre o que a igreja prega, suas doutrinas, e o que realmente significa salvação. Bora lá entender essa conversa? Tudo começa então com uma pergunta. Uma pergunta bem direta, na verdade, que o pastor Cesar Cavalcante fez para o Rodrigo Silva, que é um teólogo adventista bem conhecido. E a questão aqui, veja bem, não é só sobre doutrina, não. É mais fundo. É sobre reconhecimento, sabe? Sobre a própria ideia do que é ser uma comunidade cristã. E a pergunta que deu start em tudo foi essa. O Cavalcante, ele joga na mesa uma coisa que parece não fazer sentido, sabe? Ele diz, calvinistas e arminianos, eles pensam totalmente diferente sobre salvação, mas mesmo assim, um chama o outro de irmão. Aí ele pergunta, por que isso não acontece entre os evangélicos e os adventistas? É uma pergunta muito forte, porque tira a discussão daquele campo só da teologia, dos livros, e traz para o dia a dia, para a relação real entre as igrejas. Ok, então, para a gente entender o porquê dessa barreira, vamos olhar para os pontos que o Cavalcante levantou. Na visão dele, existem algumas doutrinas específicas dos adventistas que criam uma divisão. E não é qualquer divisão, não. É algo que ele vê como fundamental. E o X da questão, para o Cavalcante, é o que ele chama de ponto salvífico. O que é isso? Basicamente, é quando uma crença ou uma prática vira algo essencial para a salvação da pessoa. E o principal exemplo que ele dá é a guarda do sábado. Ele está dizendo que, na visão adventista, guardar o sábado não é só uma questão de obediência, mas se torna uma condição para ser salvo. E não para por aí, não. O Cavalcante lista outros pontos que, para ele, colocam o adventismo num lugar diferente. Por exemplo, ele menciona que, para ser batizado na igreja adventista, é preciso aceitar Ellen G. White como o espírito de profecia. Ele também argumenta que o jeito adventista de entender a salvação é outro sistema, bem diferente. Então, para ele, não são detalhezinhos. São questões que mexem com a base, com o centro da fé cristã. Certo. Agora, vamos para a resposta do Rodrigo Silva, porque é aqui que a conversa muda de figura. Ele não fica rebatendo ponto por ponto. Em vez disso, ele propõe um jeito completamente novo de olhar para esse problema. E ele faz uma distinção que é a chave de toda essa nossa análise. E a grande sacada dele é essa. Ele diz que a gente está misturando as bolas. Uma coisa são as regras para ser membro de uma igreja, de uma instituição, que ele, de forma bem direta, chama de regras do CNPJ. Outra coisa totalmente diferente são os requisitos para salvação. São dois campos distintos. A ideia é que uma coisa é pertencer a uma igreja X ou Y e outra é ser salvo por Deus. E essas duas coisas não são necessariamente a mesma. Vamos quebrar isso para ficar mais fácil de entender? Pensa assim, de um lado, a gente tem as regras do CNPJ, da instituição. É lógico, faz todo sentido que uma igreja adventista peça para os seus membros guardarem o sábado, assim como outra igreja pode exigir que o membro creia na Trindade. É uma questão de coerência interna, né? Agora, do outro lado, a gente tem os requisitos para a salvação. E aqui o foco muda completamente. A conversa passa a ser sobre a fé da pessoa, o relacionamento dela com Deus. E segundo Silva, essa fé, essa conexão, pode existir, sim, fora dos muros de uma denominação específica e de suas regras. E para dar ainda mais peso a esse argumento, o Silva não fica só na questão da organização da igreja. Ele vai mais fundo, ele entra na teologia mesmo. Ele pega uma distinção bem clássica para explicar como é possível alguém ter uma fé de verdade, genuína, mesmo que a doutrina dela não seja 100% igual à de outra pessoa. Então, vamos lá. São dois termos em latim, fides que e fides qua. O que isso significa? Bom, a fides que é a fé que se crê. Pensa nela como o conteúdo, sabe? O pacote de doutrinas, a teologia, o que a pessoa acredita. Já a fides qua é a fé pela qual se crê. Essa aqui é diferente, é a confiança, a entrega, a relação pessoal com Deus. O ponto central do Silva é que essas duas coisas podem não estar sempre alinhadas. Alguém pode ter uma teologia, uma fides que outros consideram errada, mas ao mesmo tempo ter uma fé pessoal, uma fides qua, que é totalmente genuína e salvadora. E para deixar isso bem concreto, o Silva usa um exemplo bíblico muito forte, o da mulher canania. Vamos lembrar, do ponto de vista da doutrina da época, ela estava completamente fora da casinha. Ela não era do povo da aliança, era uma estrangeira. A teologia dela, a sua fides qua,
estaria, digamos, errada. Mas o que Jesus faz? Ele não se apega ao conteúdo da crença dela. Ele olha para a qualidade da fé dela, a fides qua, e diz aquela frase marcante: a tua fé te salvou. E é nesse ponto que o Silva amarra tudo e responde diretamente para o Cavalcante. É como se ele estivesse parafraseando Jesus e dizendo: olha, teologicamente eu posso até discordar de alguém, mas isso não me impede de olhar para essa pessoa e reconhecer uma fé tão verdadeira, tão genuína, que talvez eu nem encontre igual dentro da minha própria igreja. Essa é a grande virada: separar a avaliação da doutrina do reconhecimento da fé do outro. Então, no fim das contas, qual é a conclusão? O debate, que começou com uma pergunta sobre por que as igrejas não se consideram irmãs, acaba se tornando uma reflexão muito mais profunda sobre o que é a fé de verdade. E a chave para destravar essa conversa toda foi essa distinção. Uma coisa são as regras da instituição, outra coisa é a fé pessoal, a fé da alma. E tudo isso deixa no ar uma última pergunta para a gente refletir, né? Se a fé que de fato salva pode existir para além das fronteiras de uma igreja, de uma denominação, então qual é o verdadeiro papel das regras da igreja nessa história? Elas são um caminho obrigatório para a fé? Uma ajuda? Ou será que em alguns casos elas podem até acabar virando um obstáculo? Olha, a resposta com certeza não é simples. Mas a pergunta, como a gente viu hoje, é absolutamente essencial.